Olá, hoje é terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Amorim e convido você a acompanhar comigo as principais notícias do dia. Inflação pode ser menor em 2024. Estimativa do INPC é de 3,87%. Reoneração da folha de pagamento é discutida entre governo e presidente do Senado. Executivo e Legislativo buscam alternativas para evitar devolução da medida provisória. E Call Center estima a perda de 300 mil postos de trabalho com a reoneração do setor. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Os analistas e economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa de inflação para este ano. A previsão agora é que o índice de preços em 2024 fique em 3,87%. Na semana passada, a projeção era de 3,9%. Os números são do Boletim Focus, divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. E a tentativa do governo de aumentar o imposto das empresas que contam com desoneração da folha de pagamento foi a pauta de um encontro do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele se dispôs a consultar os técnicos da pasta e o presidente Lula sobre o assunto, mas avisou que o Congresso precisa assegurar pelo menos 12 bilhões de reais no orçamento. O repórter Caian Messina traz os detalhes. A medida provisória causou estranheza ao anular o que os parlamentares aprovaram duas vezes: a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até 2027 e depois a derrubada do veto do presidente Lula sobre o mesmo tema. Desde 2011, 17 setores pagam até 4,5% de contribuição patronal. Agora, o governo quer restabelecer gradativamente a tributação, até voltar aos 20% sobre a folha de pagamento que as empresas recolhiam anteriormente. Pacheco defendeu na reunião que se o Planalto retirasse a MP, seria um gesto de boa vontade com o Congresso. Haddad voltou a bater na tecla do ajuste fiscal. Na avaliação da maioria dos parlamentares, o governo deveria cortar gastos e não ameaçar empregos. O ministro da Fazenda, no entanto, cobrou do Congresso a fonte de recursos para garantir a desoneração. Quando você faz uma renúncia fiscal, você tem que compensar. O papel do Ministério da Fazenda é buscar harmonizar o orçamento com aquilo que foi aprovado. Os 17 setores contam com mais de 9 milhões de trabalhadores com carteira assinada e afirmam que, se houver aumento de impostos, terão de rever novas contratações e até demitir. Hoje, o setor de turismo pediu ao governo e ao Congresso para também ser beneficiado pela desoneração da folha. Já está demonstrado que quanto menos encargos, menos exigências você coloca para o empregador, mais empregos são gerados. E sobre a reoneração gradual da folha de pagamento, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que não há necessidade de uma solução rápida para a medida. Sempre há possibilidade de acordo na medida que as pessoas têm interesse de conversar. Eu não posso adiantar nada porque foi a primeira conversa do ministro Haddad com o presidente Rodrigo. Evidentemente tem que ser uma combinação com as duas casas. Então ele ainda precisa falar com o presidente da Câmara dos Deputados. Isso vai ser uma evolução. Como a gente tem a noventena, não precisa se tomar decisão hoje ou amanhã. Só existe avanço quando bater o martelo. Aí eu estou dizendo, falou aqui, que é o presidente de uma das casas, tem que falar com o presidente da outra casa, evidentemente, porque, querendo ou não, foi uma MP apresentada. Até agora não foi instalada a comissão, então está se vendo saídas. O que eu posso dizer é o seguinte: não há interesse, pelo menos manifesto, aqui, e pelo que eu entendi também, do presidente
Arthur Lira, apesar de que eu não participei de nenhuma conversa com ele, não há nenhum objetivo de termos perdedores e vencedores. E ainda sobre o assunto, setores excluídos pela medida provisória da reoneração da folha de pagamentos falam em perda de milhares de vagas de trabalho e impacto maior para mulheres e jovens em primeiro emprego. É o caso dos call centers, que tem em torno de 65% dos empregados com esse perfil demográfico. Levantamento da Federação Nacional de Call Center mostra que poderão ser fechados 300 mil postos de trabalho nos próximos 2 anos. E o seguro empresarial obteve um dos melhores desempenhos dentro do segmento de danos e responsabilidades o ano passado. Deve crescer 6 vezes o PIB em 2023. As indenizações pagas de janeiro a outubro ficaram em 1 bilhão e 300 milhões de reais. Apesar do bom desempenho, apenas 20% das empresas brasileiras contratam esta apólice. E sobre o assunto, nós conversamos agora ao vivo com o Jarbas Medeiros, ele que é presidente da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais. Jarbas, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Um bom dia para você. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade da participação. É um grande prazer estar falando com você e com todos os empresários brasileiros aqui, os empreendedores. Jarbas, conta pra gente qual a explicação para essa projeção de crescimento. Olha, de fato a gente vê que 2023 foi um ano excelente, de um desempenho muito relevante no mercado de seguro para pequenas e médias empresas. E a gente acredita esse crescimento, principalmente a maior consciência dos empreendedores sobre a importância do seguro empresarial como um fator não apenas de proteção, mas um fator de sustentabilidade do negócio. Porque o seguro empresarial ele possibilita, muitas vezes, que o negócio não tenha que parar de operar em caso de um problema, de um sinistro, que a gente chama. Além disso, tá, outro fator que eu acho que é super importante de citar é a maior percepção de risco relacionada aos eventos climáticos. Cada vez mais no Brasil tem acontecido eventos climáticos, aí, principalmente nas regiões sul e sudeste, principalmente nessa época que nós estamos passando, e isso causa muito prejuízo aos empresários. Então, o seguro vem a responder e dar proteção para todos esses eventos, além da maior divulgação pelas companhias e pelos corretores de seguro. Ô Jarbas, atualmente, qual é o custo de um seguro empresarial para o empreendedor, principalmente para o micro e pequeno, já que alguns ainda alegam, né, não terem recursos suficientes para aderir, né, fazer a adesão de um seguro empresarial? Olha só, o preço do seguro ele varia em função de uma série de coisas, tá? Em função do segmento que a empresa opera, em função de quanto ele contrata, de que coberturas ele contrata, e escolher bem as coberturas é fundamental. Tá? O que eu posso dizer é que você pega, pensando num PME aí, por ano, vai pagar em média, tá? Um seguro bem contratado, R$ 2.000, R$ 2.500 por ano, tá? Um PME. Mas a partir de R$ 1.000 por ano já é possível se proteger. Então depende muito da composição das coberturas que vão ser contratadas, da assistência que as seguradoras também disponibilizam para essas empresas, assistências para os mais diversos tipos de reparos emergenciais. Então, tudo isso leva em contexto. Mas, numa média, Brasil, aí, para um PME de R$ 2.000 a R$ 2.500 por ano, que pode ser parcelado em 12 vezes mensalmente, tranquilamente em todas as companhias. Tá? Agora, Jarbas, apenas 20% das empresas brasileiras aderem, né? Fazem essa adesão a esta apólice de seguro empresarial. Tem a ver, o custo tem a ver com essa baixa adesão? Qual seria aí o motivo, a explicação? Olha, a gente acredita que principalmente é o desconhecimento, tá? Claro, o preço pode ser um fator que em alguns momentos impossibilita, mas a gente acredita que não, porque o seguro é muito modular e é possível desenhar uma apólice que caiba no bolso do empresário, do empreendedor, e que ele consiga colocar isso dentro de um planejamento, né, da empresa ao longo do ano, tá? Então, a gente acredita muito mais numa questão aí de desconhecimento do que se cobre no seguro empresarial. Eu vou dar só um exemplo aqui básico, tá? Mas a cobertura principal é incêndio. E quando acontece o incêndio, o cliente pode contratar até uma cobertura de que a gente chama de lucro cessante,
O que é essa cobertura? Se por conta de um incêndio, um restaurante, por exemplo, só para tangibilizar aqui o exemplo, se ele tiver que parar de operar e atender clientes por 1, 2, 3 meses para reconstruir esse restaurante, além do prejuízo relacionado ao incêndio, a companhia vai indenizar o lucro que ele deixa de ter por esse período enquanto ele precisa reconstruir a empresa. Então, o seguro, de fato, é fundamental. Isso acontece com vendaval, por exemplo, pode acontecer com roubo também. Então, tem uma série de coberturas que são super importantes. Então, à medida que os clientes, os empreendedores têm consciência do tamanho de proteção que esse seguro proporciona e da facilidade que se tem de contratar e de parcelar esse seguro, certamente fica muito mais fácil contratar. Então, a gente acredita bastante ainda nessa questão da cultura do seguro, né, do conhecimento que a gente, como mercado, está divulgando bastante e vocês aqui colaborando nisso. E para aquele empreendedor, Jarbas, que trabalha com insumos, itens, produtos, mercadorias, o recomendável também é que ele faça o seguro por completo, não somente da empresa, das instalações físicas, não é isso? É isso, você tocou num ponto importantíssimo. O seguro ele tem que abranger tudo, né? Então, a gente fala do seguro que vai abranger tanto o imóvel, que é o principal, mas não só o imóvel, todas as máquinas que estão na empresa e todo o estoque e mercadorias. Tudo isso é coberto pelo seguro empresarial. E cobre até terceiros, tá? Se, por exemplo, você tem um incêndio acontece e acaba atingindo um vizinho, o seguro também vai dar cobertura para isso. Então, o seguro ele é super completo, ele vai cobrir tanto o imóvel quanto tudo que está dentro desse imóvel e até cobertura para terceiros. Tá? Ou seja, o importante é que o micro, o pequeno empreendedor, independentemente do tamanho, do modelo de negócio, né, Jarbas, ele de fato se atente e faça aí uma pólice, um seguro empresarial. Jarbas Medeiros, presidente da FAENG, eu quero aqui imensamente agradecer a sua participação conosco aqui no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Muito obrigado e eu fico à disposição aí de vocês, sim. E no próximo bloco, vamos falar sobre satisfação ou insatisfação do cliente, o que elas podem gerar para o seu negócio. Não sai daí, eu te conto, é rapidinho. Agora são 11h45 pelo horário de Brasília, estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição, ao vivo e para todo o Brasil. Olha só, já está disponível para os empreendedores de todo o país o guia Como Retornar a Ser MEI após exclusão do Simples Nacional. O manual foi elaborado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, em colaboração com o Sebrae. Ele auxilia os empreendedores desenquadrados do Simples Nacional e do CIMEI, oferecendo aí um roteiro estruturado completo para que possam retomar a esses regimes e continuar suas atividades. O guia também fornece orientações sobre a regularização e destaca a importância de reenquadramento do CNPJ na categoria de MEI. Além de mostrar as muitas oportunidades nas quais os empreendedores podem optar após resolver todas as pendências junto aos órgãos governamentais. O manual pode ser baixado gratuitamente pelo site do Ministério do Empreendedorismo. Vamos falar agora de satisfação do cliente, resulta em fidelidade e boas vendas. Garantir ao cliente uma experiência incrível, única, exclusiva, pode ser mais importante do que o produto ou até mesmo o serviço que se vende. E para falar sobre esse assunto, a gente tem a honra de receber aqui nos nossos estúdios do Canal Empreender a nossa colunista que está aqui conosco toda semana, a Bruna Bonner. Bruna, minha xará, seja bem-vinda aqui mais uma vez a esta edição do Jornal do Empreendedor, segunda edição. Obrigada, Bruno. Prazer te receber aqui para esse bate-papo. É isso, né, Bruna? Muitas das vezes o que vale é a experiência de nós, clientes, nós, consumidores, e não aquele produto, aquele serviço, aquela mercadoria que a gente está levando para casa, né? Ou adquirindo, né? Isso mesmo, Bruno. O que eu gosto de explicar aos empreendedores que o mesmo esforço que eles fazem para pensar no produto que eles vão vender também tem que ter com a experiência, ou seja, com aquele atendimento. O pré e o pós-venda têm o mesmo peso na hora de fazer uma venda ao seu consumidor.
Vemos hoje aqui no Brasil grandes empresas que colocam bilhões de reais em produtos, mas que a satisfação do cliente está lá embaixo ou que eles estão muito bem ranqueados em sites de reclamação. Isso porque eles negligenciam a experiência do consumidor. Atendimentos morosos, pessoas que não atendem com educação, e aí você leva todo aquele investimento que você fez em um grande produto à estaca zero, porque a experiência do seu usuário é muito ruim. Isso não só, né, Bruna, durante o atendimento ali, né, do consumidor, do cliente com o empreendedor ou com o vendedor ou com um colaborador, mas principalmente no pós-venda, né? No pós-venda é onde a gente percebe essa deficiência, essa carência de preparo, de capacitação, né? Exatamente. O pós-venda, ele é a continuação da sua venda. E muitas empresas são avaliadas por essa métrica, se chama LTV. Essa métrica, ela é uma boa métrica para se perseguir porque ela valoriza a sua empresa. O que ela significa? Ela significa a recompra do seu cliente. Ou seja, a experiência dele com o produto e com o atendimento foi tão boa que ele voltou a comprar. E essa volta à compra, ela é mais barata porque você não precisou gastar para adquirir aquele cliente novamente. Você já gastou no início com uma propaganda e ele está voltando mediante a satisfação que ele teve com você. Então, para os pequenos e médios, é um excelente número a se perseguir, esse LTV, ou seja, a recompra. Quer dizer que você fez o seu dever de casa direitinho. O produto é bom e o atendimento também foi bom. E é justamente isso que eu quero pontuar com você. Acaba que muitos micro e pequenos empreendedores, né, Bruna, eles alegam, né, que não tem muito recurso para investir. E aí eu te pergunto, como melhorar essa experiência com o cliente sem, de fato, se dispor aí a gastar muito? Bom, existem várias formas, mas a mais simples dela é você realmente dedicar o seu tempo a avaliar como está o seu atendimento. De novo, ao mesmo tempo que você se dedica a construir um bom produto, se dedique a se reunir com a equipe, ou se você não tem equipe nenhuma, a avaliar os seus próprios números em relação ao atendimento. Dê um rosto à sua marca, coloque o seu nome nela no atendimento e com isso você terá uma fidelização a um bom atendimento. Quantas vezes nós, consumidores, preferimos ir a um serviço que nos atende bem e muitas vezes é mais caro, mas você sabe que lá você não vai ter estresse, você vai ser bem tratado. Quantas vezes a gente não faz essa decisão? Então, quando a gente fala de experiência, nós estamos falando de construção de marca, de fidelização. É algo que está tangibilizado também no valor da sua empresa. Fidelização, marca, identidade visual, né? A gente muitas das vezes, né, Bruna, a gente acaba comprando ali um produto, adquirindo um serviço, um produto, né, que seja até mesmo pela embalagem, né? A gente vê aí tantas novidades no mercado, sim, tanta criatividade desses empreendedores, sim, né? Sim, a criatividade é incrível, eu sou fã dessas pessoas que empreendem a partir da criatividade. Para quem está em casa nos assistindo, para quem ainda tem uma dúvida, para quem ainda não sabe por onde começar, qual é a recomendação que você passa aí para que, de fato, esse empreendedor que está ali nos assistindo, que quer impulsionar, alavancar o negócio dele, ele possa começar de uma forma diferenciada, onde ele, de fato, conquiste cada vez mais o cliente, o consumidor? Bom, não deixe de lado os dados. Não precisa de sistemas apurados para você ter dados, tá, Bruno? Anote em planilhas, caderno e avalie os dados. Veja quantos clientes seus comprou e voltou. Isso é um dado muito importante. E se eles não voltaram, o porquê? Liga para eles e pergunta: oi, eu sou o dono da marca X, por que você não veio? Aconteceu alguma coisa? Essa é a dica mais barata e mais eficaz que eu poderia dar aqui para os empreendedores. E a gente se sente até surpreso quando acontece isso de fato, né? Receber ali a ligação do responsável pelo estabelecimento, pelo negócio. Nossa, que bacana, né? Sim. A gente está ali tendo essa atenção, recebendo essa atenção do empreendedor. E essa informação para o empreendedor, ela vale ouro, do porquê o cliente não voltou. E o que é que o empreendedor, ele de fato não deve fazer para não cometer
em outros erros que alguns empreendedores acabam cometendo? Na minha opinião, é terceirizar esse atendimento e achar que a terceirização resolveu o problema. Isso é o que as gigantes fizeram. Então, eles terceirizam para call centers, terceirizam para empresas de atendimento, mas aquelas pessoas não estão tendo comprometimento com a satisfação do usuário. E aí você começa a ter perdas ou uma má avaliação na satisfação do cliente, e isso é perda para você em marca. Em avaliação da sua empresa mesmo. E essa terceirização, né, Bruna, essa modalidade de contratação vem ganhando cada vez mais corpo, né, e tamanho no Brasil, né? Cada vez mais os empreendedores vêm aderindo a essa modalidade, né? Sim, sim. Bom, não estou falando mal da terceirização, mas que você não vire as costas achando que o problema está resolvido. Deve haver sempre ligações por amostragem, ver como essa pessoa, como essa empresa terceirizada está atendendo o seu cliente, quais são os números de avaliação que o cliente faz ao final da ligação. Tudo isso tem que ser olhado muito de perto. Ou seja, o empreendedor deve estar aí atento a todos os detalhes, não só do negócio, mas principalmente com aquele olhar atencioso, né? Principalmente para o consumidor, aonde ele quer chegar, né? Prestar um bom serviço, mas sempre de olho no cliente e no consumidor, não é isso? O cliente é o centro de tudo, absolutamente de tudo. O seu maior tempo tem que estar para o cliente, na pré, na venda e no pós-venda. Perfeito. Bruna Bonner, imensamente aqui agradecer sua participação conosco, ao vivo aqui nesta edição do Jornal do Empreendedor. Prazer te receber. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. É isso aí. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Educador Transformador. Realizada pelo Sebrae, a premiação tem como objetivo valorizar e divulgar projetos educacionais inovadores implementados em todo o Brasil. Professores vinculados a uma instituição de ensino podem inscrever projetos realizados entre 2021 e 2023. Os projetos podem ter diversos formatos, como cursos, jogos, competições, produtos e muito mais. As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro. Atenção, elas começaram hoje, dia 16 de janeiro, e vão até o dia 5 de fevereiro. E o anúncio dos vencedores na etapa final está previsto para o fim de abril. As inscrições são pelo site educadortransformador.com.br. Repito, educadortransformador.com.br. E por falar em educação, há um mês da volta às aulas. É grande a expectativa do setor de papelaria para as vendas de material escolar e livros. Aqui no Distrito Federal, o aumento deve ser, olha só, 9%, de 9%, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Material de Escritório, Papelaria e Livraria. E para atrair os consumidores, os empreendedores apostam nas redes sociais e em descontos atrativos. Quem traz os detalhes é o repórter André Lage. A Renata é professora em uma escola particular em Brasília. Com as aulas prestes a retornarem, a profissional está em busca de materiais novos para o início do ano letivo. O retorno dos alunos no dia 29, mas os professores voltam antes. Dia 22 a gente começa a jornada 2024, aí eu já estou correndo atrás do material que eu preciso. Nesta época do ano, professores, estudantes e pais de alunos aquecem o setor de papelarias. Esse estabelecimento do tipo se prepara com alguns meses de antecedência para dar conta da alta demanda. A gente tem uma programação que a gente faz todo ano, de setembro para outubro, a gente faz um estoque um pouquinho maior. E para se destacar no mercado diante da grande concorrência, o comércio aposta em promoções. A divulgação dos materiais escolares nas redes sociais também tem dado um bom retorno para os empreendimentos. Nós buscamos atingir o cliente através de meios sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, grupos de transmissões de WhatsApp e promoções. A gente coloca aí umas promoções, tem até nós temos aqui na frente da loja, isso que a gente coloca aqui através de cartaz, a gente coloca também nos grupos de transmissões de WhatsApp, Instagram e Facebook, que são descontos
bem chamativos para o cliente. As livrarias também ficam mais movimentadas nessa época do ano. Essa aqui, por exemplo, especializada em venda e compra de livros usados, tem um aumento de cerca de 30% no faturamento. A livraria Sebinho funciona há mais de 35 anos em uma das principais áreas comerciais de Brasília. O negócio surgiu com a ideia de oferecer livros didáticos a preços mais acessíveis aos estudantes. Começou muito simplesmente com os nossos próprios livros, o que remontava, sei lá, no máximo 50 livros, né? E aí começou muito simples, num kitnet onde morávamos, né? E a partir de um tempo desceu para uma loja apenas. Depois foi se expandindo e tomando outros espaços. Como vocês veem, hoje o Sebinho ocupa quase todo o bloco aqui, com a livraria e com várias frentes de trabalho. O empreendimento começou informalmente em uma kitnet. A ideia deu tão certo que o Sebinho atualmente ocupa mais de 8 lojas comerciais. O estabelecimento, que emprega mais de 40 pessoas, chega a contratar funcionários temporários nos meses que antecedem o início do ano letivo. Esse é um período que a gente chama de período didático, né? O movimento aumenta consideravelmente, tendo em conta que os pais vêm em busca de compor a lista dos filhos. Por que vem ao Sebinho? Porque é uma oportunidade de comprar livros mais baratos, né? Com preços muito acessíveis, variando de 50% a 70% de diferença entre o novo e o usado. Isso é o que mais chama atenção, né? E os livros estão muito bem conservados, é muito tranquilo para o aluno utilizar, né? Escuta só essa notícia, artesãos de todo o Brasil. O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte assinou, nesse fim de semana, um convênio com a Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento Econômico da Paraíba. Pelo convênio, o governo vai disponibilizar R$ 1.200.000 para a capacitação de artesãos paraibanos e o fomento ao artesanato como atividade econômica, geradora de ocupação, renda e de inclusão social. O convênio foi assinado durante a abertura do 37º Salão do Artesanato Paraibano, que reúne cerca de 500 artesãos e vai até o dia 4 de fevereiro e homenageia o trabalho desenvolvido nos quilombos da Paraíba. E o Jornal do Empreendedor fica por aqui. E a gente encerra esta edição com essas belas imagens de Brasília, com muito sol no momento e sem previsão de chuvas para hoje. Outras notícias na edição de 7h30 da noite. Um ótimo dia a todos, eu volto amanhã. Tchau!